Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula de Excel e hoje eu vou te mostrar na prática como que você pode construir um gráfico de linhas com porcentagem destacando o valor máximo e o valor mínimo de uma tabela. E antes da gente iniciar esse vídeo eu quero te avisar que essa é uma videoaula que eu estou gravando especialmente para quem já está no nível mais hardcore dentro do Excel, então se você está começando agora na ferramenta eu quero te indicar que você assista primeiro esses outros vídeos que eu estou deixando aqui nos cards. Eu já gravei outras videoaulas mostrando como criar um gráfico de colunas, como criar um gráfico de linhas ou um gráfico de pizza para quem está iniciando agora nesse universo do Excel. Bom, já estou aqui no Excel e eu vou te mostrar passo a passo como que você pode construir esse gráfico que demonstra aqui o histórico de crescimento de uma corporação nos últimos 10 anos. Então a gente tem aqui uma tabelinha para poder dar suporte aqui a esse gráfico e se você observar o diferencial desse gráfico aqui é que ele consegue destacar o valor máximo e o valor mínimo de um período. Ou seja, só o fato de a gente bater o olho aqui nesse gráfico, a gente já consegue perceber que em 2013 essa empresa apresentou o índice de maior crescimento, enquanto que em 2017 ela apresentou menor crescimento. E esse gráfico aqui ele funciona meio que no piloto automático, ou seja, se eu vim aqui em 2010 e falar que o crescimento foi de apenas 2,5, o que vai acontecer? Ele já vai pegar aqui o valor mínimo de 2017 e vai mandar lá para 2010. Então ele vai apresentar aqui 2010 como o ano que apresentou o menor valor. Em contrapartida, se eu colocar aqui que apresentou um índice de crescimento de 10%, ele tira lá o valor de 2013 e manda para 2010. Então sempre ele vai destacar apenas um valor máximo e um valor mínimo. Então aqui essa planilha aqui ela já está pronta e eu vou fazer o seguinte, eu tenho uma nova planilha aqui do zero para a gente poder iniciar passo a passo do comecinho para você ver exatamente como que você pode replicar isso também nas suas planilhas. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, eu vou selecionar aqui todos os valores de crescimento, vou acessar o menu inserir e aqui eu vou pedir para criar um gráfico somente de linha. Então eu tenho vários modelos aqui e eu vou pedir esse modelo aqui, linhas com marcadores. Feito isso, eu já tenho aqui o meu gráfico pronto, vou posicionar ele aqui à minha direita, aí eu posso aumentar aqui tanto a largura quanto a altura e aí eu vou fazer o seguinte, como é que eu vou fazer, Mike, então para ele poder aparecer esse ponto máximo e esse ponto mínimo? Afinal de contas não tem nenhum modelo que me apresente esse resultado. Para isso, a gente vai precisar fazer a separação do ponto máximo e do ponto mínimo para que o Excel tenha clareza desse objetivo. Portanto, aqui na coluna máximo, nós iremos utilizar a função C. E se você ainda não conhece a função C, eu tenho um pouco de dificuldade para operar esse tipo de função, eu quero te indicar que logo que você terminar essa videoaula, que você assista esse outro vídeo que eu estou deixando aqui nos cards, lá eu explico passo a passo como que você pode interpretar cada argumento dessa função. Então é o seguinte, aqui resumindo rapidamente, essa função ela tem 3 argumentos, então teste lógico, valor se verdadeiro e valor se falso. Então aqui no teste lógico vai ficar assim, se o valor de crescimento de 2010 se for igual ao valor máximo dessa seleção aqui, então eu vou selecionar aqui toda essa lista e eu vou pressionar a tecla F4 para poder congelar esse intervalo. Afinal de contas, nosso objetivo depois é fazer a distribuição dessa fórmula para as demais células que estão abaixo. Então, se o valor que eu tenho lá na célula C5, que é referente ao valor de crescimento de 2010, se for igual ao valor máximo dessa lista, fecho parênteses, se essa informação for verdadeiro, ponto e vírgula, o Excel vai mostrar para mim o valor que eu tenho aqui em 2010, que é referente à célula C5. Se essa informação for falsa, ou seja, se esse valor não for o maior valor que eu tenho aqui nessa lista, o que vai acontecer? Ponto e vírgula, e aí eu vou pedir para ele mostrar um erro. Então aqui é o erro não ponto diz, que é referente a não disponível. Então, se não for verdadeiro, ele vai sempre representar aqui esse erro. Aí eu vou fechar aqui parênteses dessa função e vou fechar mais um parênteses referente aqui à função C. Aí eu vou pressionar a tecla Enter, ele vai mostrar aqui para mim esse erro, afinal de contas, esse não é o maior valor que eu tenho aqui nessa lista, e quando eu fizer aqui a distribuição da função, ele vai localizar aqui o valor de 8,12. E para a gente testar, para ver se isso daqui está funcionando, eu preciso lançar um valor que seja maior do que esse número aqui. Então eu vou pegar aqui na última célula e eu vou colocar aqui 15%. O que vai acontecer? Ele vai tirar o ponto máximo aqui desse item e vai mandar lá para a última linha aqui da minha lista. Então está funcionando e eu vou fazer o mesmo procedimento aqui para poder encontrar o valor mínimo, né, o menor valor aqui de crescimento. Então mais uma vez, igual C no teste lógico, se o valor de crescimento de 2010 for igual ao valor mínimo dessa lista, novamente seleciono aqui todos os valores da minha tabelinha, vou pressionar a tecla F4 para poder fixar esse intervalo, fecho parênteses, ponto e vírgula. Então, se o valor que eu tenho na célula C5, se for igual ao valor mínimo aqui dessa lista, então o que vai acontecer? Ele vai mostrar para mim esse valor de crescimento. Se essa informação for falso, mais uma vez, ele apresenta aqui o erro de ND,
referente a não disponível. Vou fechar aqui parênteses e fecho parênteses referente à função C. Vou pressionar a tecla Enter. Então, nesse caso aqui, esse valor nem é o valor máximo nem o valor mínimo dessa lista, e aí eu posso fazer aqui a distribuição. E aí, da mesma forma, ele já encontrou aqui o menor valor dessa lista. Tá, como é que eu vou fazer agora para poder replicar essas duas informações para dentro do meu gráfico? É muito simples. Eu vou clicar aqui no gráfico e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou ampliar aqui essa seleção. Então eu vou pegar aqui nesse botãozinho, clico seguro e puxo aqui para a direita. Então você vai observar que ele já encontrou aqui o valor máximo e já encontrou aqui o valor mínimo. No entanto, se você observar, no valor máximo ficou vermelho e no valor mínimo ficou verde. Então o que nós vamos fazer agora é a substituição dessas cores. E além disso também a gente vai dar uma trabalhada aqui na formatação para ele ficar, para a gente ter um gráfico muito mais profissional e apresentável. Para você poder modificar aqui essa cor, basta você clicar aqui duas vezes. Então peguei aqui esse pontinho, clico duas vezes, o Excel vai me trazer um assistente de configuração do lado direito. Aqui eu vou clicar nesse baldinho de tinta e eu vou fazer o seguinte, então aqui eu posso configurar a formatação da linha ou do marcador. Então eu vou recolher aqui a opção linha, aí eu vou acessar aqui a opção marcador, vou selecionar aqui o item opções de preenchimento, aí aqui eu seleciono interno. Aqui eu poderia até modificar o tipo do marcador que eu tenho, vou manter aqui a bolinha, e aqui eu posso aumentar aí o tamanho, tá? Então eu vou colocar aqui com o tamanho 12, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou recolher aqui opções de marcador, aí eu venho aqui até a opção preenchimento, e aqui eu posso modificar a cor de preenchimento. Então eu posso selecionar a cor que eu quiser. Posso colocar aqui verde, posso colocar azul, posso também aqui na opção de borda, pedir aqui a opção, né, para ele não ficar aqui com essa linha, com esse contorno aqui vermelho. Voltei aqui no baldinho de tinta mais uma vez, marcador. Vou recolher aqui preenchimento, aqui na opção de borda eu peço a opção sem linha. Aí ele vai tirar esse contorno que fica em volta da bolinha. Outra opção também que eu acho bem interessante é a seguinte, se você vier aqui no menu Design, esse menu específico do gráfico que você está produzindo, o que vai acontecer? Aliás, menu Design não, no menu Formatar, ele vai te trazer alguns estilos já prontos de formatação que você pode aplicar para os objetos dentro do seu gráfico. Eu vou fazer o seguinte, então aqui em Formatar, com essa bolinha selecionada, eu venho aqui nesse grupo de estilos de forma e aí eu tenho vários modelos aqui que eu poderia aplicar para esse objeto. Eu vou inclusive pegar esse verde aqui, que está meio 3D, e quando eu clicar aqui fora, olha como ele fica bem interessante, né? E qualquer configuração, qualquer personalização que você queira fazer aqui nesse objeto, então sempre você seleciona ele, vem aqui no baldinho de tinta, e aí você vai ter acesso aqui às configurações da linha ou do marcador. E agora eu vou fazer justamente o mesmo procedimento com outro marcador. Então eu vou pegar aqui o valor mínimo, venho aqui no baldinho de tinta, vou recolher aqui a opção linha, acesso aqui marcador, aí vou em opções de marcador, vou pedir aqui o marcador interno, vou aumentar aqui também para 12 o tamanho, vou recolher aqui essa opção, aí eu venho em preenchimento, poderia aqui selecionar uma cor, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar aqui também um preenchimento já pronto, então eu vou pegar aqui esse vermelho e vou vir aqui na opção de borda, aqui já está sem linha, pronto. E já está feito aqui o marcador do valor máximo e do valor mínimo. Feito isso, eu vou fechar aqui esse assistente, se eu precisar, depois eu trago ele de volta novamente. E eu vou fazer algumas configurações para deixar o meu gráfico ainda mais profissional. Então uma coisa que não pode faltar nesse gráfico é um título. E para poder adicionar um título, eu vou clicar aqui no fundo do meu gráfico, aí ele vai me trazer aqui esses botõezinhos de configuração. Vou selecionar aqui o sinalzinho de mais, eu vou adicionar aqui a opção título do gráfico. E aí, para que eu possa inserir o mesmo título do gráfico que eu tenho na tabela, é muito simples. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na barra de fórmulas, vou digitar aqui igual, e aí eu posso clicar aqui no título da tabela. Feito isso, é só pressionar a tecla Enter, então ele vai manter exatamente o mesmo título que eu estou utilizando aí na minha planilha. Outra coisa que eu vou fazer também é adicionar aqui um rótulo de dados. Então eu vou clicar aqui nessa bolinha verde, venho aqui em mais e vou pedir aqui para adicionar o rótulo de dados. E também vou pedir aqui para adicionar no valor mínimo. Então vou selecionar ele e peço também aqui para poder adicionar nesse ponto. E aí eu posso fazer a formatação individual aqui desses dois itens. Então basta eu selecionar aqui o primeiro valor, lá no menu página inicial, vou aumentar aqui o tamanho, vou colocar aqui com 20, vou deixar aqui negrito e vou fazer a mesma coisa aqui com esse outro valor. Então vou colocar aqui negrito e vou colocar também o tamanho 20. Bom, outra configuração aqui que eu vou fazer é melhorar aqui a representação desses valores. Então, para não ficar 1, 2, 3, 4, 5, eu vou pedir aqui para ele mostrar exatamente esses valores. Como que eu faço isso? Basta selecionar aqui o gráfico, aí eu acesso aqui o menu Design, vou vir aqui na opção Selecionar Dados, e aqui, nessa lista aqui que eu tenho do lado direito, eu vou clicar aqui no botão Editar, e vou selecionar aqui de 2010 até 2019. E ele já vai mudar aqui automaticamente. Clico aqui em OK para confirmar. Inclusive aqui, se você quiser colocar negrito para poder dar uma destacada, acesso o menu página inicial, vou colocar aqui negrito
Se quiser modificar aqui também o fundo, vou selecionar aqui mesmo. Então, se eu selecionar o fundo aqui no grupo fonte, eu posso vir no baldinho de tinta e aqui eu posso selecionar uma cor para o fundo. Outra coisa que vale muito a pena você fazer é o seguinte: se você observar aqui na parte de baixo, a gente tem um espaço aqui sobrando, né, que a gente não vai utilizar. Então, vamos imaginar que assim, o menor valor que poderia chegar aqui seria 2,5. Então o que você pode fazer? Você pode alterar aqui esse eixo, né? Tanto o valor mínimo quanto o valor máximo. Então basta você clicar aqui 2 vezes, mais uma vez o Excel vai te trazer aquele assistente de configuração. No valor mínimo, eu vou colocar aqui que o menor valor que pode chegar é 2,5. Aí vou pressionar aqui a tecla Enter, porque deu alguma coisa aqui errado, deixa eu desfazer isso daqui. Então aqui eu vou colocar 0,025. Vou pressionar aqui a tecla Enter. Ok, vou fechar aqui mais uma vez aqui esse assistente. Bom, esse eixo aqui vertical, inclusive, se você quiser eliminar ele, você pode clicar nele, pressionar aqui a tecla Delete e aí está pronto aí o nosso gráfico. Então, como você pode ver, ele representa um período de 2010 até 2019 e ele destaca automaticamente o valor máximo e o valor mínimo. Então, se a gente fizer um teste aqui e eu colocar, por exemplo, que 2017 a gente teve aí um crescimento de 13% e pressionar a tecla Enter, como você pode observar, ele vai modificar o valor. E da mesma forma, se eu alterar aqui algum desses valores, vou imaginar que eu vou digitar aqui em 2012, que nós atingimos 2,95, pressionar a tecla Enter, ele já faz aqui a substituição automaticamente. Então, é um excelente gráfico. Uma vez feito, ele vai funcionar no piloto automático e ele tanto te mostra aqui o valor de porcentagem, quanto ele destaca aí o ponto máximo e o ponto mínimo. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui, escreve para mim nos comentários valor máximo e valor mínimo. Assim eu sei que você chegou até o final desse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito, inscreva-se no canal, deixa o seu like. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.